E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. Estamos de volta com mais uma análise de capítulo e dessa vez uma análise que faz tempo que eu estou devendo aqui no canal, que é o começo da análise do Time Odyssey, volume 3, né? Aqui no canal a gente faz as análises de Time Odyssey sempre em duas partes, né? E eu fiz até a segunda parte do volume 2, né? E agora chegamos no volume 3. Eu gostaria de entregar essa análise aqui para vocês. Time Odyssey é um pouco cansativo de analisar porque acontece muita coisa em poucas páginas, mas eu vou dar o meu melhor, tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês. E claro, não se esqueça de ser membro do canal Mundo Ceia. Se você assiste o Mundo Ceia faz tempo, considere se tornar-se membro. Inclusive, um vídeo como esse aqui, que é uma análise de capítulo, você pode ver com 24 horas de antecedência, sendo membro do canal Mundo Ceia. E não se esqueçam, pessoal, se vocês quiserem comprar esse volume aqui, ou muitos outros mangás de Saint Seiya, você pode clicar no link do Amazon, que está aqui na descrição do vídeo, e você adquirir esse volume, outros volumes de Saint Seiya e muitas outras coisas, ajudando o canal de maneira indireta. Vamos lá então falar sobre o volume 3 de Saint Seiya Odisseia do Tempo, focado em Yoga de Cisne. Vamos lá? Então, gente, falando um pouco sobre o que é o Time Odyssey, né? O Time Odyssey seria uma saga do Cronos no universo de Saint Seiya, né? Em que o deus do tempo, Cronos, ele quer se vingar do Olimpo, né? Primeiro ele quer se tornar um dos deuses do Olimpo, depois ele quer se vingar do Olimpo. E para isso ele precisa formar o relógio do Apocalipse. E ele vai fazendo várias coisas durante os acontecimentos da história clássica de Saint Seiya, né? E essas várias coisas, elas vão contribuir para que ele consiga o seu objetivo final de fazer o relógio do Apocalipse. Esse capítulo 3, esse volume 3, ele acontece entre a saga de Poseidon e a saga de Hades, né? Entre a saga de Poseidon e a saga de Hades, né? E ele é focado no Yoga de Cisne, por isso que nós temos essa capa linda aqui com o Yoga vestindo a armadura de ouro, né? Inclusive ele é chamado de Cavaleiro de Ouro durante esse volume. Eu vou comentar bastante sobre isso, gente. Mas vamos lá. Nós começamos nossa história, né? Quando os servos de Cronos estão indo até o Graade Azul. Isso mesmo, né? O Blue Graade, Graade Azul, que é onde ficam os Guerreiros Azuis, né? Como vocês viram aí no título, os Guerreiros Azuis vão voltar nessa história, né? Eles querem a localização, gente, de uma gruta especial, né? Não sabemos por que até essa página, mas eles atacam a Natácia, que está ali andando junto com alguns soldados que estão escoltando ela, né? E eles são surpreendidos pelo Alexei, né? O Alexei, que é o nosso Guerreiro Azul, né? Que lutou com Yoga lá no especial Natácia no País do Gelo, né? E o Alexei, ele usa o Impulso Azul, derrota esses servos do Cronos, né? E salva, né? E vai salvar a Natácia, no caso. O objetivo dele, obviamente, é salvar a Natácia. Só que sempre tem aquela ceninha de drama, não vai ser tão fácil assim, né? E eles pegam a Natácia como refém. Sabe aquele momento de que, ó, não faz nada senão eu mato ela, né? Então aquele momento ali que eles pegam a Natácia como refém, até que Yoga chega para salvar o dia, né? Então Yoga aparece, salva a Natácia, né? E usa, olha isso, gente, ele usa o Trovão Aurora, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu não gostei que aconteceu em Time Odyssey, tá? Porque Time Odyssey, ele respeita, para respeitar a cronologia do mangá. Então eu não achei legal que eles misturassem um golpe do anime dentro da cronologia do mangá. Não gostei, não é isso que vai estragar o Time Odyssey, tá? Mas gostaria que aqui fosse o Turbilhão de Gelo e não o Trovão Aurora, né? Eles estão usando um golpe que existe num universo que não é esse aqui. O Time Odyssey se propõe a ser inserido no universo do canônico, né? Não que ele seja canônico, mas ele se propõe a se inserir no canônico, né? E o Trovão Aurora não existe lá, né? Então é uma coisa que eu não gostei dentro aqui do Time Odyssey, tá? Tem um momento aí, gente, que o Yoga é referenciado como Cavaleiro de Ouro, tá? Vocês podem ver aí na fala, tá? Eu também acho isso esquisito,
porque nesse exato momento eles estão sendo preparados para serem Cavaleiros de Ouro, como disse o Aldebaran, mas eles ainda não sucederam os cargos, eles ainda não receberam autorização nem de Athena, nem do Cavaleiro de Ouro anterior, né? Nem passou muito tempo. Eu acho que o momento disso é depois do Next Dimension. Não acho legal que o Yoga seja referenciado como Cavaleiro de Ouro aqui, como acontece, né? E aí, gente, o Yoga usa a execução Aurora, né, também. E aí o Alexei comenta uma coisa interessante. Presta atenção nisso, que isso aqui é um dos pontos de maior discussão entre os fãs de Sensei. O Alexei diz que agora sim ele domina a execução, que não era o caso de antes, né? O que ele dá a entender aqui? Que quando ele usa a execução Aurora, naquele momento, lá na Taça e no País do Gelo, era uma execução Aurora que era torta, incompleta, né? Que o Yoga tentou usar, mas ele não sabia direito como usar a execução Aurora, né? Isso é uma das respostas para a nossa dúvida, porque se você... Na Taça e no País do Gelo é um capítulo especial do Mugen Clássico que o Kurumada nunca situou direito para a gente saber em que momento da história ele se passa, né? Ele não pode se passar depois das 12 casas porque os personagens estão no hospital. Mas antes das 12 casas, o Yoga não sabia ainda da execução Aurora. E aqui a gente tem a resposta. Pelo menos a interpretação do autor Jeromel que em relação a isso, né? A execução Aurora executada por Yoga lá atrás, ela não estava completa, né? Ela não estava... ela era uma tentativa de usar o golpe, né? Então o Yoga não tinha conseguido direito, era meio torta a execução Aurora, né? Então prova, o Yoga já sabia que a execução Aurora era um golpe do Camus, mas ele só conseguiu executar de fato lá na luta contra o Camus, né? Prova de que o Yoga já sabia sobre o golpe. Bom, o Marina, né? Isaac de Kraken já sabia sobre o golpe. Provavelmente eles já sabiam que o Camus tinha esse golpe, mas nunca conseguiram repetir o golpe usado pelo Camus, né? Bom, para que o Yoga tá ali? O Yoga tá ali para avisar que a Athena está indo em direção ao Blue Grad, né? Então ele veio como emissário ali para avisar sobre isso, né? Bom, agora a gente passa um pouquinho dessa parte e vamos para os vilões, né? A gente tem aqui o Prometeu conversando com o Cronos, né? E é dito que o fogo divino está no Grade Azul, né? E a gente descobre que quando Poseidon foi derrotado a primeira vez, né, 8 cavaleiros foram deixados para proteger o lugar no Grade Azul, né? E os descendentes desses 8 cavaleiros são os atuais Guerreiros Azuis. Eles fundaram o Grade, né? Bem legal, isso aí é uma referência que o autor Jeromel pegou lá do Hipermito. Ele pegou uma base do Hipermito e criou mais algumas coisas em cima disso. Eu gostaria que nós tivéssemos a versão canônica das coisas que aconteceram no Grade Azul, que eu acho muito interessante esse ponto da história, mas infelizmente eu não acho que isso vai acontecer. Bom, e aí a gente vai ficar sabendo agora, através da parte da Saori, né, que ela foi até Grade Azul para deixar a urna de Poseidon na caverna de Kited, né? Então, o Grade Azul está totalmente ligado com a mitologia de Poseidon. Então, depois da batalha de Poseidon, Saori volta para Grade Azul, né, para deixar a urna de Poseidon na caverna, né? E aí nos é contado, né, que a urna foi roubada 15 anos atrás, né, em algum momento, que a gente vai saber, em algum momento desse volume, né, provavelmente, fiquem atentos, né? E ali nós temos um grupo de cavaleiros, incluindo o Seiya, alguns cavaleiros de bronze menores, o Milo de Escorpião tá ali também, que estão ali junto com a Saori, né, para cumprir essa missão de devolver a urna, né? Então, qual que é a ideia? O Cronos, os servos do Cronos, eles têm o seguinte plano: eles vão esperar a Saori tirar o selo da urna e eles vão entrar, né, na caverna, né? E é lá nesse lugar que estaria o fogo azul, né? Bom, como eu falei, esses vídeos demoram um pouco porque muita coisa é contada, né? O Milo conta pro Yoga
que o primeiro cavaleiro de cisne, o primeiro cavaleiro que vestiu a armadura de cisne, se chamava Tyr, e ele era um dos 8 cavaleiros deixados em Grade Azul. Então o Cavaleiro de Cisne ajudou a dar origem ao Grade Azul. Bom, quando eles abrem, acontece um desmoronamento, né? E aí, obviamente, que os servos de Cronos aparecem e o Milo logo arrebenta com eles. Vocês podem ver a agulha escarlate agulhada em todo mundo, arrebenta com os servos do Cronos, né? E aí eles se frustram um pouco porque o Fogo Azul não está ali, né? O Fogo Azul foi levado para o ponto mais frio de Grade Azul, né? Muitos anos atrás, né? Contado até que houve uma missão com o Camus, o Lodin, né? E o Mestre do Ikki, né? Para fazer as coisas em Grade Azul e levar o Fogo Azul até o lugar mais profundo, né? Até o lugar mais frio de Grade Azul, né? E o Camus, ele tentou congelar completamente, mas ele não conseguiu, porque faltava uma coisa, né? Faltava o pó de Kemet, que está na armadura de cisne. Inclusive o Milo fala que o pó de Kemet ele está na armadura de cisne, né? E o Camus não quis tirar a armadura de cisne para fazer isso naquele momento, então ele deixou sem congelar o fogo divino completamente, né? Na próxima parte que a gente vai analisar vai ser a parte que os personagens, né, os nossos protagonistas, vão caminhar até o ponto mais frio, né, do Grade Azul, atrás do fogo divino. E é na próxima parte que vão acontecer as lutas, né, desse volume, né? Então esse volume eu sempre analiso mais ou menos metade. Essa metade que eu analisei foi a metade que teve mais história, tá? Mas nós iremos agora para uma parte que tem mais luta, tá? Que vai acontecer na próxima análise. Então esperem aí, talvez uma semana, para a segunda parte, talvez menos de uma semana, para a segunda parte da análise de Time Odyssey volume 3. Não se esqueça que se você quiser comprar o volume, vocês podem clicar nos links do Amazon que estão aqui na descrição do vídeo. Pessoal, um abraço, tchau, tchau.